Histórico da deficiência intelectual. Deficiência mental é um conceito que se desenvolveu com a história, modificou-se na sua natureza e significado através do tempo. A deficiência mental não pode ser plenamente entendida a menos que se examine a sociedade, cultura e história em que ela ocorre. Muitas pessoas acham que os assuntos envolvendo a educação especial nos dias atuais são completamente novos. Mas se você ler o material histórico sobre a educação especial, você verá que os assuntos e problemas atuais são surpreendentemente similares àqueles que há muito tempo atrás. Assuntos, problemas e ideias surgem, florescem, ficam latentes e reaparecem quando as condições mostram-se novamente adequadas ao seu crescimento. Essas figuras representam provavelmente objetos de culto religioso e foram encontradas nas vizinhanças de templos. Os olmecas acreditavam que esses indivíduos eram o produto do cruzamento do jaguar com as mulheres mais idosas da tribo e eram consideradas seres híbridos, deuses com humanos. As crianças resultantes dessas uniões recebiam tratamento especial por várias razões. Eram frequentemente filhos das mulheres mais velhas da tribo. Apenas algumas sobreviviam, o que as tornavam especiais. Tinham características físicas peculiares, o que as tornavam singulares. Representações de outras deformidades foram encontradas, corcundas e indivíduos com pés tortos. Em Esparta, crianças portadoras de deficiências físicas ou mentais eram consideradas subhumanas, o que legitimava sua eliminação ou abandono. Para Aristóteles, a exposição seria admissível até mesmo para os filhos normais, em nome do equilíbrio demográfico numa posição coerente com as ideias da política. O tratamento dispensado aos deficientes mentais e indivíduos com outras deficiências começa a se modificar com a difusão do cristianismo na Europa. Uma vez que o deficiente ganha alma, não pode mais ser abandonado ou eliminado sem se atentar contra os desígnios da divindade. Essa igualdade no plano do status moral ou teológico não corresponderá, entretanto, a uma igualdade civil de direitos. Santo Agostinho, que se batizou em 387, argumentou que os eventuais pecados dos pais não eram, de forma alguma, responsáveis pelo nascimento de crianças deficientes. Se algum pecado estivesse realmente envolvido, se trataria do pecado original, que seria responsável por todos os problemas do mundo. O deficiente mental passa a ser acolhido em conventos e igrejas, onde garante sua sobrevivência em troca de pequenos serviços à instituição ou à pessoa benemérita que o abriga. O monastério, localizado no condado de Lancaster, Inglaterra, foi objeto de estudos arqueológicos na década de 50 e um dos achados foi um crânio pertencente a uma criança de 9 anos de idade, portadora de síndrome de Down. É fato bem conhecido que no norte da França, comunidades compostas por pessoas com deficiência mental costumavam se organizar ao redor dos monastérios e recebiam cuidados religiosos. Alguns dos menos prejudicados eram admitidos nos monastérios como irmãos leigos. Eram chamados de cristiani e na França chrétien, palavra que acabou se modificando para cretin. Muitos moradores dessas vilas eram procedentes das regiões montanhosas da Suíça e sua deficiência, como se determinou mais tarde, era decorrente da falta endêmica de iodo na água da montanha, o que causava hipotireoidismo. O termo cretinismo, como se sabe, passou a ser utilizado mais tarde para definir a associação do hipotireoidismo com deficiência mental. Em algumas regiões italianas, a palavra cristiano era utilizada atualmente com o significado de homem sem importância, ou homem qualquer, ou pobre coitado. No século XIII, surge a primeira instituição para abrigar deficientes mentais,
uma colônia agrícola na Bélgica. No século seguinte, em 1325, é formulada a primeira legislação sobre os cuidados a serem tomados com a sobrevivência dos deficientes mentais. Nessa lei se distingue pela primeira vez, do ponto de vista jurídico, o deficiente intelectual do doente mental. A Idade Média não se notabilizou por sua humanidade e delicadeza. O movimento denominado Inquisição, que pode ser considerado como um movimento fundamentalista cristão, foi oficializado em 1231 e perdurou até os meados do século XVIII. A tortura como método para se obter a verdade dos suspeitos de heresia foi oficializada pelo Papa em 1252. Calcula-se que a Inquisição tenha levado à morte cerca de 350 mil pessoas na Europa. No auge do movimento, entre 1450 e 1700, estima-se que 20 mil pessoas tenham sido queimadas vivas. Em São Paulo, entre 1749 e 1771, 9 mulheres e 4 homens foram acusados de feitiçaria. Os processos seguiam fielmente a cartilha da Inquisição portuguesa e eram encaminhados para Portugal. Em um desses processos, Páscoa, escrava paulistana, foi acusada de usar pedaços de unha, fios de cabelo e excrementos humanos para enfeitiçar e matar. Depois de fazer um pacto com o demônio, teria se tornado uma serial killer, tendo matado 5 pessoas. Sabe-se que seu processo foi encaminhado para a Inquisição de Portugal, mas não se conhece ao certo o destino dessa escrava. Aqui se vê instrumentos para torturar dementes e bruxas, segundo gravura de 1527. Mesmo sem muitas provas documentais, é comum afirmar-se que entre os que foram perseguidos e mortos pela Inquisição como sendo hereges, muitos seriam, na verdade, loucos e deficientes intelectuais. Estudando-se as obras que regiam o processo inquisitorial, podemos observar quão facilmente os aspectos considerados suspeitos ou indicativos de bruxaria ou heresia poderiam ser aplicados a indivíduos, na verdade, deficientes intelectuais. O Directorum Inquisitorum 1370 de Nicolau Emérico, denominado o Grande Inquisitor de Aragão, recomenda que o inquisitor não se iluda quanto ao acusado responde a uma pergunta por uma admiração. Seria outra prova de culpa responder a algo que não lhe pergunta, ou não responder aquilo sobre o que é interrogado, ou ainda mudar de discurso. Pela mesma obra, os nigroamantes podem ser identificados pela vista torta, por causa das visões, aparições e conversas com espíritos maus. Martim Lutero, o grande reformista social, iniciou o movimento da Reforma em 1517 ao publicar suas 95 teses. Lutero pregava a morte pelo fogo da criança deficiente e sua mãe, por suas relações impróprias com o demônio. De que outra forma se poderia explicar o nascimento de uma criança tão deformada? Esse é um trecho que Martim Lutero escreveu. Há 8 anos vivi em Dessau, um ser que eu, Martim Lutero, vi e contra o qual lutei. Há 12 anos possuía a vista e todos os outros sentidos, de forma que se poderia tomar por uma criança normal. Mas ele não fazia outra coisa senão comer, tanto como os 4 camponeses na ceifa. Comia e defecava, babava-se, e quando se lhe tocava, gritava. Quando as coisas não corriam como queria, chorava. Então eu disse ao príncipe de Anhalt, se eu fosse o príncipe, levaria essa criança ao Mondal, que corre perto de Dessau, e a afogaria. Mas o príncipe de Anhalt e o príncipe de Saxe, que se achava presente, recusaram seguir o meu conselho. Então eu disse, pois bem, os cristãos farão orações divinas na igreja, a fim de que nosso Senhor expulse o demônio.
Isso se fez diariamente em Dessau e o ser sobrenatural morreu nesse mesmo ano. Paracelsus era médico e alquimista e escreve sobre as doenças que privam os homens da razão, publicada póstumamente em 1567, na qual pela primeira vez a loucura e a idiotia passam a ser considerados problemas médicos e não mais teológicos ou morais. Thomas Willis tenta explicar os processos neurofisiológicos relacionados à condução dos estímulos nervosos às ideias de fluido nervoso, suco nervoso, líquido dos nervos e fluidos voláteis ou espíritos animais. Segundo Willis, a idiotia e a estupidez dependem de uma falta de julgamento e de inteligência, que não corresponde ao pensamento racional real. O cérebro é a sede da enfermidade, que consiste numa ausência de imaginação e memória, cuja sede está no cérebro. A imaginação localizada no corpo caloso, substância branca, e a memória na substância cortical. Assim, se a imbecilidade ou a estupidez aparecem, a causa reside na região cerebral envolvida ou nos espíritos animais ou em ambos. Em 1908 surge o primeiro tratado sobre deficiência mental. Na quarta edição desta obra, publicada em 1922, encontramos a seguinte classificação de deficiência mental: variedades clínicas que podem estar presentes em qualquer um dos seus graus: idiotia, imbecilidade e deficiência. Pode ser simples, microcefálica, mongólica, sifilítica, amaurótica, hidrocefálica, porencefálica, esclerótica, paralítica,
tóxicas, metabólicas, vasculares, epiléticas, cretinismo, nutricional e isolamento. Em 1934, Folling, médico norueguês, descreveu a fenilcetolúria, o primeiro erro inato do metabolismo identificado como causa da deficiência mental. Trata-se de um distúrbio metabólico envolvendo uma enzima, a tirosina, que degrada um aminoácido, a fenilalanina. Em decorrência do acúmulo de fenilalanina no organismo, surgem os sinais e sintomas característicos desta condição. O tratamento dietético desse distúrbio evita a ocorrência de deficiência mental. Jerome e Patrícia, em 1959, descreveram de forma independente a presença de um cromossomo extra em pacientes com síndrome de Down. CID da OMS, em 1993. Para um diagnóstico definitivo, deve haver um nível reduzido de funcionamento intelectual, resultando em capacidade diminuída para se adaptar às demandas diárias do ambiente social normal. Transtornos mentais ou físicos associados têm uma grande influência no quadro clínico e no uso de quaisquer habilidades. A categoria diagnóstica escolhida deve, portanto, ser baseada em avaliações globais de capacidade e não em qualquer área isolada de comprometimento ou habilidade específica. Os níveis de QI são fornecidos como um guia e não devem ser aplicados rigidamente em vista dos problemas de validação transcultural. Diagnóstico de deficiência intelectual em 2004. Quadro iniciando-se durante o período de desenvolvimento, da concepção até os 18 anos, QI pelo menos de 2 desvios padrão abaixo da média, 100, ou seja, abaixo de 70, os prejuízos em pelo menos 2 áreas adaptativas nos domínios da comunicação, autocuidado, residência, habilidades sociais e interpessoais, uso dos recursos da comunidade, direção, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. Conceito da deficiência intelectual em 2002. Deficiência intelectual é a incapacidade caracterizada por significativa limitação no funcionamento intelectual, bem como no comportamento adaptativo expresso nas habilidades conceituais, sociais e pragmáticas. Esta incapacidade se origina antes dos 18 anos de idade. Os 5 quesitos abaixo são necessários para que se possa usar a definição de deficiência mental. Primeiro, as limitações no funcionamento atual devem ser considerados dentro do contexto dos ambientes típicos da idade de seus pares, na mesma idade e cultura. 2. Uma avaliação válida deverá considerar as diversidades linguísticas e culturais, bem como as diferenças na comunicação, sensoriais, motoras e fatores comportamentais. 3.
No mesmo indivíduo, limitações frequentemente coexistem com potencialidades. 4. Propósito importante ao se descrever as limitações é desenvolver o perfil do suporte necessário. 5. Com suporte personalizado apropriado por período de tempo adequado, o funcionamento da pessoa com deficiência mental deverá melhorar. QI. Resultado pelo menos de 2 desvios padrão abaixo da média avaliado por instrumento adequado, considerando-se o desvio padrão para aquele instrumento bem como as características do mesmo. Diagnóstico, através de testes padronizados de inteligência e testes para avaliar os comportamentos adaptativos, observação por membros da equipe e julgamento clínico. Os pacientes deverão ser avaliados em 5 dimensões: habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, conceitual, social e habilidades práticas, participação, interações e regras sociais, saúde física, mental e etiologia, contexto, ambiente e cultura. Níveis de severidade. Dependendo do propósito, diagnóstico ou planejamento do suporte necessário, os indivíduos com deficiência mental poderão ser classificados de diversas formas: nível do QI, intensidade de suporte necessário, limitações em comportamentos adaptativos, etiologia e categorias de saúde mental. Trissomias. Síndrome de Down. Em 1876, Fraser e Michael publicaram as primeiras ilustrações médicas sobre a síndrome de Down e descreveram 62 casos, bem como o resultado da autópsia de um caso. Foram os primeiros a relatar a maior ocorrência de síndrome de Down em filhos de mulheres mais velhas. O termo mongoloide foi amplamente utilizado até a década de 60. A delegação mongólica, que compareceu a uma reunião da Organização Mundial da Saúde, solicitou informalmente que o termo não fosse mais utilizado. Suprimiram o termo de tal forma que ele é considerado hoje arcaico e pejorativo. Polanyi e colaboradores, em 1960, descreveram a presença de translocação cromossômica em alguns indivíduos com síndrome de Down. Clark e colaboradores, em 1961, descreveram os primeiros pacientes com mosaicismo 21. Sabe-se hoje que a síndrome de Down é a mais frequente forma de deficiência mental causada por aberração cromossômica microscópica. Atualmente, o cromossomo 21 está sendo mapeado para que possa identificar os segmentos que se relacionam com os vários sinais e sintomas característicos da síndrome. Já se dispõe de um modelo animal, um camundongo transgênico para a síndrome de Down. Alterações citogenéticas. Trissomia completa do cromossomo 21 está presente em 90% dos casos. O mosaico celular está presente em número reduzido de casos e a translocação cromossômica é presente em alguns pacientes.
Manifestações clínicas mais frequentes. Dez sinais cardinais da síndrome de Down no neonato. Reflexo de humor hipoativo em 85% dos casos. Hipotonia em 80%. Face com perfil achatado, 90%. Fissuras palpebrais com inclinação superior, 80%. Excesso de pele na nuca, 80%. Prega palmar única, 45%. Hiperextensão grandes articulações, 80%. Anormalidades radiológicas pelvis, 70%. Hipoplasia da falange média do quinto dedo, 60%. Alterações oftalmológicas. Alterações cardiovasculares. Defeitos cardíacos congênitos ocorrem em 16% a 62% dos casos. Alterações auditivas. Perdas auditivas uni ou bilaterais têm sido descritas em 40% a 75% de crianças e adultos portadores de síndrome de Down. Os percentuais de prejuízo auditivo encontrados variam de 8% a 95%. Alterações gastrointestinais. Anomalias congênitas são bastante frequentes, 6% a 12%. Alterações da cavidade oral. Palato de dimensões reduzidas, protusão de língua, boca entreaberta, macroglossia, relativa ou falsa, absoluta ou verdadeira, maloclusões, protusão de mandíbula e queilite angular e secura dos lábios. Alterações endocrinológicas.
percentis mais abaixo no que se refere à altura e peso, redução nos níveis do hormônio de crescimento, alterações da tireoide e tendência para o excesso de peso. Disfunções da tireoide são particularmente comuns na síndrome de Down. Alterações respiratórias e pulmonares, obstrução das vias aéreas, obstrução da faringe, hipotonia da musculatura faríngea, dimensões reduzidas da traqueia e secreções. Esses fatores facilitam a apneia do sono, hipoxemia e hipertensão pulmonar. Apresentam também distúrbios do sono, apneia do sono. Os fatores predisponentes são a hipotonia dos músculos da faringe, hipotonia da língua, redução da dimensão da cavidade oral, redução das dimensões da faringe, hipertrofia amígdala e adenoide, palato estreito e hipoplasia na região média da face. Indivíduos com síndrome de Down apresentam frequentemente desordens autoimunes. Pessoas com síndrome de Down são mais suscetíveis a infecções tanto virais quanto bacterianas, otites médias recorrentes, sinusopatias, rinites, bronquiolites e pneumonias. Alterações neurológicas. O sistema nervoso central apresenta anormalidades estruturais e funcionais que determinarão as disfunções neurológicas sempre presentes. Essas disfunções variam bastante quanto às suas manifestações e graus de severidade. Alterações neurológicas. O perímetro cefálico de crianças com síndrome de Down mostra-se 2 ou 3 desvios padrões abaixo dos valores normais em crianças com menos de 5 anos de idade. Algum grau de disfunção neuromotora está sempre presente na síndrome de Down. Hipotonia, hiporreflexia miotática e diminuição dos reflexos primitivos. Digenesia do córtex cerebral e cerebelo, bem como retardo na mielinização durante os primeiros anos de vida, constituem o substrato neurológico primário da referida disfunção. Atrasos nos marcos do desenvolvimento motor são perceptíveis já durante os primeiros anos de vida.
Indivíduos com a síndrome de Down apresentam atrasos na função motora, desenvolvimento cognitivo e aquisição de linguagem. Entretanto, há grande variação individual nesses aspectos. Nos 3 primeiros anos de vida, esses indivíduos apresentam desenvolvimento rápido, como observado em crianças normais. Vários aspectos do desenvolvimento, habilidades sensório-motoras, conhecimento espacial e temporal, julgamento moral, são adquiridos mais lentamente. Há considerável variação individual no grau e padrão de disfunção motora. Entre vários fatores que podem interferir nessa variabilidade está a presença de alguma condição médica, tal como a doença cardíaca congênita, crises convulsivas, hipotireoidismo, grau de hipotonia e etc. Desde as descrições originais, tem-se considerado a deficiência intelectual como uma das características mais constantes na síndrome de Down. Na maioria dos trabalhos publicados, as crianças obtêm em testes formais de inteligência pontuações do QI que variam entre 20 e 85. Avaliações do QI em indivíduos com síndrome de Down têm mostrado aumentos significativos nas últimas décadas. Os dados referentes à avaliação da inteligência em pacientes com síndrome de Down devem ser interpretados cuidadosamente. Há evidências que apontam para um declínio global na velocidade do desenvolvimento com o avançar da idade. Pacientes com mosaicismo teriam de 20 a 30 pontos a mais nas avaliações do QI. Temperamento. Pacientes com síndrome de Down seriam menos reativos a estímulos novos e parecem ser mais passivos do que crianças normais da mesma idade. Mães de crianças com síndrome de Down relatam que seus filhos apresentam menor adaptabilidade e uma necessidade maior de estimulação. Outro estudo relata que mães de crianças com síndrome de Down percebem seus filhos como sendo menos ativos, mais perceptíveis de humor mais positivo e menos persistentes e mais distraídos. Linguagem. O desenvolvimento da linguagem está intimamente ligado ao desenvolvimento cognitivo como um todo, de modo que seria de se esperar um atraso nesse aspecto em indivíduos com síndrome de Down. No entanto, o desenvolvimento da linguagem na síndrome de Down mostra-se mais atrasado do que o desenvolvimento, atrasado também, de outras habilidades cognitivas e motoras. A linguagem desenvolve-se nesses pacientes de forma irregular e não em ritmo consistente como em indivíduos normais. Grande parte desse desenvolvimento ocorre antes dos 7 anos de idade. O aumento do vocabulário ocorre de forma consistente com a sua idade funcional, mas não de forma consistente com suas demais habilidades cognitivas. Crianças com síndrome de Down podem se comunicar de forma mais eficiente por meio de gestos do que palavras. A produção da linguagem parece ser mais deficiente do que a compreensão. Epilepsia. Manifestações epiléticas ocorrem em 6,4% dos indivíduos com síndrome de Down. Este número é superior ao observado na população geral, mas é inferior ao encontrado em outras situações que cursam com deficiência mental. Quanto à idade de início, há 2 picos de incidência maior, sendo um na infância e outro na idade adulta, mais avançada, quando se associam com o início da demência, tipo Alzheimer. Pacientes com síndrome de Down desenvolvem os sinais neuropatológicos característicos da doença de Alzheimer mais cedo do que indivíduos com Alzheimer sem a trissomia 21. Placas senis e enovelados neurofibrilares podem ser observados nos cérebros de indivíduos com síndrome de Down que morrem após os 40 anos de idade.
Quadros psiquiátricos observados: desordem de déficit de atenção, comportamentos oposicionais, agressividade, ansiedade, quadros depressivos, provável quadros demenciais, anorexia nervosa, quadros fóbicos, desordem de Tourette. Sugestão de protocolos de acompanhamento. Protocolo de acompanhamento no período neonatal e primeiros meses. Fazer cariótipo, transmitir o diagnóstico aos pais e encaminhamento para grupos de suporte, pesquisar cataratas congênitas, pesquisar obstrução do sistema gastrointestinal, pesquisar cardiopatias congênitas, pesquisar hipotiroidismo, fazer avaliação auditiva, encaminhamento para programas de intervenção e estimulação. Protocolo de acompanhamento no período pré-escolar. Fazer avaliação ortopédica, avaliar instabilidade atlantoaxial, avaliação e orientação odontológica, otoscopia e audiometria anuais, exame oftalmológico ao final do primeiro ano de vida, provas anuais da função da tireoide, continuidade dos programas de intervenção, cuidados com o desenvolvimento da linguagem, hábitos alimentares, função mastigatória e postura de língua. Protocolo de acompanhamento no período escolar. Acompanhar a instabilidade atlantoaxial, avaliação odontológica anual, audiometria anual, exame oftalmológico anual, provas anuais da função da tireoide, avaliações psicoeducacionais periódicas, orientação nutricional e dietética e programas de exercícios físicos. Protocolo de acompanhamento no período adulto. Provas anuais da função da tireoide, exame odontológico semestral, programa de exercícios físicos, orientação dietética, atenção para a doença de Alzheimer, atenção para a depressão e outros quadros psiquiátricos, orientação vocacional e sexual e preparação para a separação dos familiares e vida independente. Síndrome de Petot. A síndrome de Petot foi descrita em 1657 por Bartholin. Identificada a alteração cromossômica da trissomia 13 por Petot em 1960. 41% morrem dentro do primeiro mês de vida, 69% dentro dos 6 meses, cerca de 18% sobrevivem após o primeiro aniversário. Na síndrome de Petot, habitualmente estão presentes baixo peso de nascimento, anormalidades da face e cabeça, incluindo-se microcefalia, defeitos na formação dos olhos ou ausência dos mesmos, surdez, fenda palatina e lábio leporino, anormalidades no controle da respiração, malformação das mãos e anomalias dos genitais. Malformações encefálicas são comuns e usualmente severas. Deficiência mental severa é a regra. Epilepsia frequentemente, tipo espasmos infantis com hipsarritmia é comum. Malformações esqueléticas, oculares, cardíacas e abdominais são habituais. A incidência aumenta com a crescente idade materna e é habitualmente causada por uma não disjunção eventual por translocação ou mosaicismo. Foram descritos casos com mosaicismo com quadro atenuado e maior sobrevida. Infecções respiratórias recorrentes com episódios de cianose e apneia são comuns. A surdez também é comum. Hidronefrose e hidroureter são achados frequentes. Anormalidades do baço, pâncreas, sistema reprodutivo e hérnia umbilical são frequentes.
Síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards foi identificada em 1960, a trissomia 18. É a segunda síndrome mais comum com malformações múltiplas. Tem predomínio de crianças do sexo feminino. Mais de 130 diferentes anormalidades já foram descritas nessas crianças. A incidência aumenta com a crescente idade materna. Na maioria dos casos, a trissomia do cromossomo 18, porém alguns casos com translocação e mosaicismo foram identificadas. A sobrevida é em geral pequena, com 30% morrendo dentro do primeiro mês de vida, 50% durante os 2 primeiros meses e apenas 10% sobrevivem ao primeiro aniversário. Tem severo prejuízo mental. Deleções cromossômicas. Síndrome do Cri-du-Chat. A síndrome do Cri-du-Chat foi descrita em 1963 por Lejeune, causada por deleção parcial do braço curto do cromossomo 5, que representa uma mutação fresca na maioria dos casos. Casos de translocação equilibrada já foram identificados e, quando presentes, representam um risco de 10% a 15% de recorrência. Parece ser uma das deleções mais comuns na espécie humana. São bebês hipoativos. O choro é débil, parecido ao miado de um gatinho, que deve ser um desenvolvimento anormal da laringe. A deficiência mental é presente em todos os casos, sendo frequentes níveis de QI abaixo de 20. Apresentam microcefalia, face arredondada, hiperteloirismo, micrognatia, pregas epicânticas, hipotonia e severo retardo psicomotor. Outros problemas que podem estar presentes. Síndrome de Prader-Willi, descrita em 1956. A síndrome de Prader-Willi, em 1980, foi descrita a alteração cromossômica similar à encontrada na síndrome de Prader-Willi, porém com quadro clínico muito diverso. Este quadro foi descrito em pacientes com diagnóstico de síndrome de Angelman. Nestes casos, a alteração cromossômica era a presença da deleção na mesma região do cromossomo 15, porém em cromossomo de origem materna ou dissomia uniparental paterna.
Algumas características clínicas na síndrome de Prader-Willi. O desenvolvimento motor também se mostra atrasado. Outras características são as dificuldades alimentares, exigindo com frequência alimentação por sonda quando pequenos. Tem uma tendência diminuída para vomitar, regurgitação, saliva espessa e cáries dentárias em idades precoces. Apresenta o pênis pequeno, cifose, escoliose, obesidade iniciando-se entre os 6 meses e 6 anos, distúrbios respiratórios, hipoventilação e hipóxia, crises convulsivas, estrabismo, distúrbios do sono e apneia do sono. Em alguns indivíduos com a síndrome de Prader-Willi, encontramos relativa preservação da organização, espaço perceptual e processamento visual, comprometimento mais evidente na memória de curto prazo, inclusive visual e processamento auditivo de curto prazo. Alguns aspectos da linguagem e fala têm sido observados: a hipernasalidade, erros em certos sons e sintaxe complexa e vocabulário limitado para a idade. Os pacientes são descritos em geral como agradáveis, amistosos e plácidos quando pequenos. Em pacientes mais velhos, são frequentes relatos de crises de birra, teimosia, comportamento oposicional, rigidez, mentiras e roubos. Sintomas de toque são comuns. Quanto aos distúrbios alimentares na síndrome de Prader-Willi, os pacientes são descritos como permanentemente famintos e nunca demonstrando saciedade. A taxa metabólica desses pacientes é cerca de 40% menor. A combinação desta taxa metabólica diminuída, excesso da ingesta alimentar e vida sedentária levam a um rápido aumento de peso corporal. Admite-se que cerca de 1/3 dos pacientes tenham mais de 200% do peso corporal ideal. Boa parte dos problemas comportamentais descritos anteriormente são relacionados aos problemas alimentares. Na vida adulta, esses pacientes têm altura reduzida. Síndrome de Rett. Critérios diagnósticos para o transtorno de Rett. Tem o desenvolvimento pré-natal e perinatal aparentemente normal, o desenvolvimento psicomotor aparentemente normal durante os primeiros 5 meses após o nascimento, circunferência craniana normal ao nascer. O início de todas as seguintes características após o período do desenvolvimento normal, aparece uma desaceleração do crescimento craniano entre os 5 e os 48 meses de idade, perda de habilidade manuais voluntária anteriormente adquiridas entre os 5 e os 30 meses de idade, com o desenvolvimento subsequente de movimentos estereotipados das mãos, por exemplo, gestos como torcer ou lavar as mãos. Perda do envolvimento social ocorre precocemente no curso do transtorno
embora em geral a interação social se desenvolva posteriormente. Aparecimento de marcha ou movimentos do tronco fracamente coordenados e desenvolvimento das linguagens expressiva ou receptiva severamente prejudicado, com severo retardo psicomotor. Critérios diagnósticos. Considerar a presença de desaceleração pós-natal no crescimento cefálico como sinal sugestivo da síndrome de Rett. Os critérios principais são a perda parcial ou total de habilidades manuais funcionais já adquiridas, a perda parcial ou total de linguagem falada já adquirida, anormalidades na marcha, marcha prejudicada, dispráxica ou ausente, movimentos manuais estereotipados, como automatismos de torcer, apertar as mãos, bater palmas ou bater uma mão na outra ou em alguma parte do corpo, levar a mão à boca, lavar, esfregar as mãos. É importante, sem história de regressão, não há que se falar em síndrome de Rett. Critérios de suporte: distúrbios respiratórios em vigília, bruxismo em vigília, padrão de sono prejudicado, tono muscular anormal, distúrbios vasomotores periféricos, escoliose, cifose, retardo no crescimento, mãos e pés frios e pequenos, episódios inadequados de risadas, choros e gritos, resposta diminuída à dor e intensa comunicação pelo olhar. Na síndrome de Rett, o nascimento e desenvolvimento aparentemente é normal até dos 6 aos 18 meses de idade. Há uma diminuição do crescimento do perímetro cefálico. Apresentam uma perda temporária do contato social, razão pelo qual podem ser confundidas com crianças autistas. Aparecimento de movimentos estereotipados das mãos, geralmente em linha média. Perda gradual do uso funcional das mãos. Falta de aquisição da fala ou perda da fala antes adquirida. Desenvolvimento de escoliose, um desvio de coluna bem importante. Dificuldade para andar, aumento da base de sustentação nos casos de marcha preservada. O percentual importante de crianças com síndrome de Rett nunca chegam a andar e outra parte pode perder essa habilidade ainda em idade bem precoce. A comunicação é estabelecida predominantemente pelo olhar. Síndrome de Angelman. A síndrome de Angelman foi descrita inicialmente em 1965. O quadro clínico é o de uma deficiência mental, severo prejuízo na fala e autismo, protusão da língua e espaçamento aumentado dos dentes, episódios de riso, marcha atáxica com aumento de base e movimento brusco de membros, depressão na região occipital, hipopigmentação da pele e íris e alterações eletroencefálicas características e epilepsia.
Síndrome de Williams. Esta síndrome se caracteriza pela associação de alterações fenotípicas, deficiência mental ou dificuldades de aprendizagem, perfis cognitivos de personalidade, anormalidades afetando o tecido conjuntivo, doença cardíaca e estenose aórtica supravalvular. Fenótipo e cognitivo na síndrome de Williams. A memória auditiva e a linguagem estão preservadas. 70% dos indivíduos têm memória auditiva de curto prazo dentro de parâmetros normais. Estas habilidades possibilitam excelentes condições para a aquisição do vocabulário e aprendizado da sintaxe. Extrema inabilidade visoespacial. Em cerca de 60% dos casos, os indivíduos obtêm scores extremamente baixos nesta habilidade. Apesar das dificuldades visoespaciais, indivíduos com a síndrome de Williams demonstram boas habilidades em tarefas de reconhecimento, classificação e memória para faces. Nessas tarefas, os pacientes obtêm scores normais para sua idade cronológica. Em tarefas de reconhecimento da orientação de linhas, seus resultados são muito inferiores aos considerados normais. Eles também possuem uma hiperafetividade, demonstram forte impulso em relação ao contato social e expressão afetiva. A afetividade expressa verbalmente é diversa daquela observada em indivíduos com síndrome de Down e mesmo em indivíduos normais. Pode-se dizer que é uma tendência oposta à observada em indivíduos com autismo. Também tem uma hiperacusia, caracterizada pela sensibilidade exagerada a certos tipos de sons. Tetrassomia. Síndrome de Pallister-Killian. Há um retardo mental, crises convulsivas, anomalias faciais, fronte proeminente, hipertelorismo, cabelos esparsos, nariz curto com narinas antivertidas e ausência do pericárdio. As características faciais tornam-se mais evidentes com o passar da idade. A deficiência mental é em geral severa. Casos pouco afetados podem ser de difícil identificação. Casos com discreto retardo no desenvolvimento e com hipomelanose de Ito já foram descritos. Estes são outros sinais da síndrome de Pallister-Killian.
Alterações nos cromossomos sexuais. Síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter foi descrita em 1942. Pouco mais de 10 anos depois, foi identificado um cromossomo X adicional nesses homens. A alteração XXY é causada por uma não disjunção. Cerca de 50% dos casos derivam de erros na meiose materna e 60% destes mostram clara influência da idade da mãe. Aproximadamente 10% dos casos apresentam mosaicismo. Na síndrome de Klinefelter, as alterações endocrinológicas prejudicam o desenvolvimento genital e sexual. É a principal causa de hipogonadismo em homens, sendo que este problema se torna aparente na puberdade, com um atraso no desenvolvimento das características sexuais secundárias. Apresentam várias alterações hormonais. Estes pacientes são de estatura elevada pelas pernas alongadas que apresentam. Podem apresentar com maior frequência do que homens normais problemas clínicos, tais como obesidade, diabetes, hiperlipemia, hipercolesterotomia, cálculos biliares, infecção pulmonar crônica e úlcera péptica. As habilidades intelectuais presentes variam de graus leve de deficiência até indivíduos com inteligência acima da média. É frequente o comprometimento da habilidade verbal. Dificuldades de aprendizagem e dislexia são achados frequentes. O desenvolvimento da linguagem é comprometido, mostra-se atrasado. Déficits na área de articulação, compreensão, abstração, sequenciamento e na expressão da ideia de uma história. Desvios podem continuar na vida adulta. Dificuldades acadêmicas têm sido observadas nas áreas da leitura, silabação e aritmética. Provavelmente estão relacionadas com as alterações de linguagem já descritas. Meninos com XXY têm prejuízos nas áreas da decodificação de palavras, compreensão de leitura, silabação, habilidades da linguagem escrita, aritmética e matemática e na aquisição de conhecimento conceitual envolvendo áreas das ciências exatas e humanas. Estudos conduzidos na década de 60 e 70 com adultos XXY mostraram aumento de casos de agressividade, abuso de drogas, comportamento criminoso, depressão, desordem de personalidade e esquizofrenia. Na maioria destes trabalhos encontramos falhas metodológicas importantes, o que prejudica os resultados e essas afirmações. Hipomelanose de Ito. Na hipomelanose de Ito, a condição é caracterizada pela presença de alterações cutâneas e anormalidades oculares do sistema músculo-esquelético e do sistema nervoso central. O comprometimento neurológico é variável. Apresentam também macrocefalia ou microcefalia, coloboma e catarata, cifose, escoliose, anormalidades cutâneas e alopecia, deficiência intelectual, crises convulsivas, atrofia cerebral e heterotopias de substância cinzenta.
Síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é a forma herdada mais comum de deficiência mental. Pode causar também dificuldades de aprendizagem e comportamentais. A síndrome do X frágil, nessa condição, ela é responsável por 30% dos casos de deficiência mental ligada ao cromossomo X. Fenótipo da síndrome do X frágil. Características faciais: macrocefalia, face longa e estreita, mandíbula proeminente, orelhas compridas, filtro longo, lábio superior fino, palato arqueado, maloclusões e ptose palpebral. Na síndrome do X frágil, a estatura costuma ser aumentada na infância, mas diminuída na vida adulta. Disfunção hipotalâmica tem sido descrita e seria responsável pelas anormalidades no crescimento e no macroquidismo. Já foi descrito o fenótipo SOTUS na síndrome do X frágil. Nas mulheres, as alterações fenotípicas descritas são mais frequentes naquelas com os maiores prejuízos cognitivos. Mais características. Na síndrome do X frágil, a deficiência intelectual é a manifestação mais importante. Ela é mais severa em homens com QI em torno de 40. O QI parece declinar. Prejuízos visoperceptuais e dispraxias e desajeitamento motor. Encontra-se também comportamentos autísticos, o flapping, um pobre contato visual, uma perseveração e defensibilidade tátil. Encontra-se também impulsividade, um curto período de atenção, hiperatividade e em ambientes muito estimulantes tornam-se hiperalertas. Muitos pacientes apresentam características de autismo, mas não se enquadram nos critérios diagnósticos aceitos. Quanto ao comportamental da síndrome do X frágil, 50% das mulheres com a mutação completa têm deficiência mental. As que apresentam a mutação completa e não têm deficiência mental apresentam um perfil cognitivo que parece ser consistente quanto ao padrão, porém variável quanto ao grau de severidade. Déficits em habilidades visoespaciais e matemáticas e boas habilidades verbais.
Achados neuroanatômicos na síndrome do X frágil. Em 14 homens e 12 mulheres estudados, foram observados volumes diminuídos do volume cerebelar posterior. Foram descritos aumentos no tamanho do núcleo caudado, hipocampo e ventrículos laterais. Síndrome de Lesch-Nyhan. Síndrome de Lesch-Nyhan é uma desordem genética descrita em 1964 a partir da identificação de 2 irmãos afetados. Afeta quase exclusivamente homens, havendo apenas 2 casos relatados em mulheres. Mulheres, na grande maioria dos casos, são portadoras, não exibindo o quadro clínico típico dessa condição. Padrão do desenvolvimento. As crianças parecem normais ao nascimento e período neonatal. Entre 10 e 30 dias de idade, podem aparecer cristais cor de laranja nas fraldas e depósitos de sódio na proximidade de articulações, na orelha ou nos ossos. Cristalúria, hematúria ou cálculos renais podem se desenvolver durante os 3 primeiros meses de vida. O desenvolvimento e o exame neurológico são habitualmente normais nos 3 primeiros meses. As crianças começam a sorrir por volta dos 4 meses e a rolar da posição prona para supina aos 3 meses. Entre 3 e 6 meses de idade, fica aparente atraso no desenvolvimento e alterações motoras. Alterações do tono muscular, hipotonia, começam a se fazer evidentes entre os 3 e os 5 meses de idade, juntamente com o aparecimento de atetose. Algumas habilidades já adquiridas, tais como controle cervical e sentar, podem ser perdidas. Entre 6 e 12 meses, os pacientes tornam-se severamente hipertônicos, espásticos, rígidos e com espasmos flexores. Espasmos em opistótono são muito frequentes. O prejuízo motor é em geral severo, impedindo que o paciente sente-se ou fique em pé sem apoio. Deficiência intelectual está presente na maioria dos pacientes em graus variáveis. Os pacientes podem apresentar distonia severa, espasticidade, comprometimento da fala, vários graus de deficiência mental, alta agressão compulsiva. Não se observam alterações anatômicas cerebrais, o que sugere que o comprometimento neurológico decorra de alterações neuroquímicas. Pela presença de atetose, coreia e espasticidade, admite-se que a disfunção deva ocorrer no núcleo caudado, putamen e núcleos do mesencéfalo. Ataxia, opistótono e atraso no desenvolvimento motor costumam estar presentes. A alteração comportamental mais evidente é a autoagressão, observada em quase todos os pacientes e que pode ser severa a ponto de causar mutilações. Os pacientes não conseguem, aparentemente, controlar seu comportamento, sendo frequente as reações agressivas contra seus pais e cuidadores. Ao mesmo tempo em que são agressivos, pedem desculpas por seus atos. Contrariamente ao que se afirmou no passado, esses pacientes não são insensíveis à dor.
Esclerose tuberosa ou síndrome de Bourneville. A esclerose tuberosa é uma herança autossômica dominante, heterogeneidade genética. Apresenta deficiência mental, crises convulsivas, síndrome dos espasmos infantis e calcificações intracranianas. Rabdomioma cardíaco, astrocitoma retiniano, angiofibromas faciais, alterações cutâneas variadas, puberdade precoce e hipotiroidismo. Neurofibromatose tipo 1. Características clínicas da neurofibromatose: macrocefalia, hipertelorismo, glaucoma, hipertensão, escoliose, espinha bífida, problemas ósseos, deficiência mental em 10% dos casos e dificuldades de aprendizagem em 30% dos casos. Síndrome de Goldenhar. Algumas características clínicas da síndrome de Goldenhar. Apresenta assimetria facial, microsomia hemifacial, hipoplasia malar, hipoplasia maxilar, hipoplasia mandibular, deformidade unilateral da orelha externa, apêndices pré-auriculares, atresia do canal auditivo externo, perda auditiva condutiva.
Na boca, apresenta macrostomia, lábio leporino, fenda palatina, agenesia das parótidas e característica dos olhos também. Outras características clínicas: cardiovascular, respiratório e esquelético. Quanto ao neurológico, apresenta deficiência mental, hidrocefalia, malformação de Arnold-Chiari, encefalocele occipital, agenesia do corpo caloso e hipoplasia do espectrum pelúcido. Síndrome de Cornelia de Lange. Na síndrome de Cornelia de Lange, a maioria dos casos é esporádica, porém já foram descritos casos com herança autossômica dominante, com herança autossômica recessiva e casos de mosaico em um dos progenitores. Quadro clínico: retardo no crescimento pré-natal persistente até a vida adulta, defeitos por redução de extremidades, mãos e pés pequenos, dedos curtos ou ausentes, hipoplasia da genitália externa, criptorquidia, defeitos oculares como miopia, ptose ou nistagmo e problemas auditivos. Tem um atraso no desenvolvimento psicomotor, deficiência intelectual é a regra, o QI varia de 30 a 68, com uma média de 53. Foram identificados pacientes com QI normal também. Erros inatos do metabolismo. Fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma desordem transmitida de forma autossômica recessiva. O gene mutante produz um defeito na enzima hepática enilalanina hidroxilase, o que determina um bloqueio na conversão de fenilalanina em tirosina. A única cura para esse defeito é o transplante de fígado. Existe tratamento que previne a ocorrência da deficiência intelectual, a consequência mais séria da fenilcetonúria.
As crianças afetadas pela fenilcetonúria podem parecer normais durante os primeiros 6 meses de vida. A fenilcetonúria se caracteriza por uma forma lentamente progressiva de comprometimento cerebral, iniciando-se provavelmente logo após o nascimento. Pacientes com a forma clássica da fenilcetonúria não tratados desenvolvem deficiência mental, eczema, crises convulsivas, ataxia, problemas motores, autismo, problemas comportamentais de automutilação, agressividade, impulsividade e hiperatividade. Tratamento para a fenilcetonúria: transplante de fígado, terapia gênica e dietética, uma dieta pobre em fenilalanina. Permite açúcares, gorduras, quantidades controladas de frutas e vegetais, massas, grãos e pães com baixos níveis de proteínas. Não permite carnes, peixes, ovos, laticínios, nozes, soja, grãos comuns e milho. Os níveis séricos de fenilalanina necessitam ser monitorados por frequentes exames de sangue. Até a década de 80, preconizava-se a dieta até os 5 anos de idade. Na Escócia, sugeriu-se a interrupção da dieta aos 10 anos de idade. Há variações individuais na forma como os pacientes se comportam após a descontinuidade da dieta. O diagnóstico precoce e a imediata instituição da dieta adequada previnem a deficiência intelectual. Comprometimentos mais sutis são observados. Fenilcetonúria materna. Os riscos para o bebê são reduzidos nos casos em que a mãe inicia o tratamento dietético antes de engravidar e mantém controle rígido durante toda a gravidez. Como a maioria das mulheres com fenilcetonúria interrompe a dieta durante a juventude, necessita voltar ao tratamento quando decidem engravidar. Mucopolissacaridoses. Mucopolissacaridoses é um grupo de condições genéticas caracterizadas por anormalidades do metabolismo dos mucopolissacarídeos e que cursam com graus variáveis de comprometimento físico, cognitivo e comportamental. Os mucopolissacarídeos são estruturas complexas encontradas nos ossos, pele, tecido conjuntivo e maioria dos órgãos internos. Mutações genéticas resultam em excesso de mucopolissacarídeos incompletamente metabolizados com acúmulo dos mesmos em ossos e tecido conjuntivo. Síndrome de Hurler.
Síndrome de Hunter. Na síndrome de Hunter, as características físicas semelhantes às observadas na síndrome de Hurler manifesta-se por volta dos 2 a 4 anos, tem um declínio no desenvolvimento observado em geral por volta dos 18 a 36 meses, o comprometimento cognitivo pode ser progressivo, hidrocefalia e perdas auditivas podem ocorrer e a morte pode ser decorrente de problemas respiratórios ou insuficiência cardiovascular. Síndrome de Sanfilippo. A síndrome de Sanfilippo caracteriza-se pela presença de severos prejuízos neurológicos, demência progressiva, comportamento agressivo, hiperatividade, crises convulsivas, prejuízo auditivo e visual e distúrbios do sono. A doença costuma evoluir em 3 fases distintas. Inicialmente, o desenvolvimento pode mostrar discreto atraso entre os 2 e 6 anos de idade, há evidente declínio na aprendizagem, seguida por perda de linguagem e perda auditiva. Nesse estágio, a criança mostra-se agressiva, hiperativa, profundamente demenciada, com um sono muito irregular. Instabilidade progressiva e a maioria já não consegue deambular por volta dos 10 anos. Infecções pré-natais. Síndrome fetal alcoólica. O alcoolismo no Brasil é responsável de 5 a 10% da população adulta. É recordista mundial em alcoolismo infantil entre 10 e 12 anos. É responsável por ocupação de cerca de 32% dos leitos hospitalares, 40% das consultas médicas, 50% dos acidentes de trânsito e no trabalho, responsável por 33% das separações conjugais e é a terceira maior causa de abstencionismo no trabalho. O quadro clínico da síndrome fetal alcoólica baseia-se na presença da tríade deficiência de crescimento pré e ou pós-natal, malformações craniofaciais características e disfunções do sistema nervoso central.
Critérios diagnósticos da síndrome fetal alcoólica. Tem um retardo no crescimento, em geral com início pré-natal, mantendo-se posteriormente. Peso e altura frequentemente abaixo do percentil 10, sendo o peso mais severamente afetado. Têm sido descritos casos com peso e altura dentro dos limites normais. Outros critérios diagnósticos. Defeitos congênitos relacionados ao álcool. Quadro clínico da síndrome fetal alcoólica. O grau de prejuízo é muito variável e o QI, por exemplo, varia de normal a severamente subnormal, em média por volta de 60. As anormalidades físicas também variam de discretas a muito evidentes. Embora os sinais e sintomas nunca desapareçam, eles se modificam bastante com a idade, sendo que as características físicas são mais marcantes entre os 2 e os 12 anos de idade. Crâniosinostoses. Crâniosinostoses é a fusão prematura ou desenvolvimento anormal de uma ou mais suturas cranianas. Síndrome de Apert, quadro clínico. Síndrome de Cruzon. Síndrome de Carpenter. Síndrome de Pfeiffer.